Eu agradeço muito a Cristiane por esse momento de tanto esclarecimento, esse momento tão importante, onde todos iremos aprender um pouquinho mais, sobre tudo o que está acontecendo nesse projeto tão bonito que o colégio está desenvolvendo. Então eu agradeço muito a fono Cristiane, que está aqui conosco. Quero dizer que tenho muito orgulho desse projeto que nós estamos desenvolvendo. Esse projeto junto às professoras, onde os nossos alunos estão participando de tantas atividades que estão desenvolvendo habilidades e competências, não é verdade, Cris? Boa noite, Cris, seja muito bem-vinda. Oi, boa noite a todos. Para mim também é uma honra participar desse projeto. Vamos iniciar uma segunda etapa aqui agora, né, para conversar mais uma vez com as famílias. É sempre muito gratificante saber que depois a gente pode estar passando conhecimento e os pais podem estar sendo mais bem orientados em relação a qualquer área da fonoaudiologia. A gente está à disposição, sempre, não só aqui na live, na clínica também, qualquer atendimento que precise e também qualquer dúvida que se tenha. Durante esse ano todo, a gente está prestando assessoria para a escola também, de uma maneira geral, para os coordenadores, para os professores, e a gente está sempre à disposição. A gente vai, acho que agora, compartilhar aqui a tela para a gente iniciar. Podemos E iniciar, Siona? Claro, e eu quero dizer a todos os participantes que podem interagir ali pelo chat, nós estamos de olho, e eu vou também, compartilhando com você, Cris, as perguntas que forem surgindo. Eu sei que você preparou um conteúdo muito rico para hoje também, mas um dos teus objetivos também é de esclarecer dúvidas, responder perguntas de todos os participantes e como você disse, né, nós estamos agora finalizando o primeiro bimestre, né, temos aí mais 1 ou 2 semanas de trabalho com atividades, fonoaudiológicas que foram, planejadas para as professores desenvolverem com os alunos, e vamos dar entrada a um segundo ciclo de trabalho, o segundo bimestre, com mais atividades de desenvolvimento junto aos nossos alunos, que as professoras também receberão esse preparo para desenvolverem. Então, deixo os pais, os familiares, todos muito à vontade em participarem. E passo a palavra a você, Cris. Obrigada, Siona. A gente vai compartilhar aqui a tela um pouquinho com vocês. Então, só reforçando, podem seguir tirando as dúvidas, colocando ali no chat, que de tempo em tempo a gente vai esclarecendo, tá? Nós vamos explicar um pouquinho, a tela já está compartilhada aí, né? Tá sim, se vocês puderem só colocar em modo apresentação, mas já A estamos vendo a tela. modo apresentação. Não foi? E eu aproveito para parabenizar a equipe de marketing, porque eles conseguiram, Cris, deixar a tela com o conteúdo e você ao mesmo tempo. Então, realmente, eles estão de parabéns. Sim, eu acho que é legal, porque daí a gente vai conversando e vai interagindo também, né? Acho que ficou super legal o que eles conseguiram fazer aqui. Muito obrigada, por sinal. Então, eu vou iniciar um pouquinho, falando, até agradecendo também, porque assim, a gente já iniciou uma parte, a etapa, o projeto como um todo, ele faz parte os pais, os professores, os coordenadores, os alunos e nós profissionais. Então, quando todos estão integrados, formando uma equipe comprometida, eu acho que tudo funciona. E vem sendo assim desde março, quando a gente iniciou, então eu queria agradecer e parabenizar também todos, porque quando a gente está fazendo um trabalho diferente, lógico, envolve um trabalho, uma demanda para todas essas áreas que eu falei para vocês, não só para a direção, como nós profissionais que estamos no projeto, como todos que são envolvidos nesse contexto de uma maneira geral, principalmente a parte de coordenação e a parte dos professores. Então, eles estão sendo, assim,
super 10, e vocês, pais que estão ouvindo hoje a gente, saibam que vocês estão numa escola com uma equipe muito legal, muito comprometida. E isso, eu que sou mãe também, sei o quanto é gratificante nessa hora a gente saber que a gente tem esse suporte, esse apoio, né? Então, assim, falando um pouquinho sobre a fonoaudiologia e a escola, e vou falar um pouquinho nesse começo sobre a parte do projeto em si, para explicar um pouquinho mais tudo que a gente vem fazendo, tá? Tem muitas pessoas envolvidas, então quando a gente está aqui conversando, não sou só eu, tem a minha equipe também de fonoaudiólogas que trabalham comigo, envolvidas desde relatórios, a parte dos exames, a triagem auditiva, o treinamento com os professores, com a equipe aqui da escola, que nem eu comentei com vocês. Tudo em prol de um bem maior, que é fazer uma evolução, um desenvolvimento mais facilitado para os filhos de vocês. A gente já tem alguns resultados no primeiro trimestre e vamos passar por uma etapa que são novas atividades que vão sendo desenvolvidas no próximo trimestre. Escrito errado ali, mas no próximo trimestre, tá? Essas próximas atividades vão passar por um nível de evolução e algumas dificuldades que a gente vai impondo para eles irem evoluindo, tá? Os pais, muito que eu posso já dizer como um retorno, os pais já começaram a ter uma procura do próprio atendimento. Na outra live, a gente falou um pouquinho mais sobre o que era o desenvolvimento normal. Até quem não pôde assistir, eu acredito que esteja gravada, que possa estar solicitando ou procurando, não sei, no aplicativo, a Ciona pode orientar, mas foi uma live bastante explicativa, onde a gente orientou bastante sobre o desenvolvimento normal da fala e da audição, para vocês saberem o que é o normal e o que estaria fora da faixa de normalidade, para os pais já terem essa informação. E a gente já pode ter como resultado, já explicando para vocês, que alguns pais já nos procuraram para fazer uma avaliação. Essa avaliação na clínica, a gente está à disposição, e não necessariamente essa avaliação seja necessário uma conclusão dela que o paciente ou que o aluno precise do atendimento. Então, se vocês têm dúvida, a gente está à disposição para fazer apenas uma avaliação na clínica e ali identificar se a gente pode só fazer uma orientação, dependendo da idade, a gente só orienta um pouco mais sobre o caso em específico, ou dizer que realmente já está muito fora do padrão de faixa etária normal, onde a gente orienta que comece o atendimento, comece o tratamento, que a gente chama de reabilitação fonoaudiológica, quando é o caso da fala, tá? Então, a gente já pode dizer que a gente já teve alguns pais que depois da live perceberam que seus filhos estão realmente um pouquinho fora e que não necessariamente sem ajuda não vão conseguir chegar a alcançar o desenvolvimento normal conforme a faixa etária. Então, assim, pensando no projeto que está sendo desenvolvido aqui no Santo Anjo, eu já antecipo, assim, a gente tem 26 anos de clínica, 27 anos de fonoaudiologia já. Desde o início a gente realiza a parte de fonoaudiologia escolar, então a gente tem bastante experiência nessa área, e nesse tempo a gente fez muita parte de informação, orientação, palestras, orientação para professores, pais, e identificação com as triagens, triagem auditiva, triagem de fala, mas esse aspecto que está ali no meio, que é a prevenção, a gente nunca tinha desenvolvido. O primeiro colégio, isso é uma parte pioneira aqui do Colégio Santo Anjo, onde a gente está passando também por essa etapa. Depois de uma conversa com a Ciona, inclusive, a gente foi evoluindo para ver quais os objetivos da escola, e essa parte de prevenção, o único colégio que está fazendo é aqui. Eu já vou explicar um pouquinho sobre cada etapa dessas, mas assim, já passando que é uma parte do projeto totalmente pioneira e que os filhos de vocês estão... Cris, ficou mudo. Só um Minutinho aí. pouquinho. Um minutinho, pessoal, já estamos indo lá verificar. Aqui, ó, voltou. Voltou. Legal. Acho que eu apertei sem querer no mouse, vou deixar o mouse quieto aqui. Acontece, Cris. Então, vamos lá. Então, a parte de orientação... Obrigada, José. A parte de orientação e informação que a gente está falando é toda a parte de
lives aqui dessas reuniões com as famílias, tirando dúvidas, passando conhecimento, identificando. Com esse conhecimento, os pais podem fazer a parte de identificação, conhecer um pouquinho melhor o que é o desenvolvimento normal ou não da fala. Estando orientados, eles podem estar fazendo parte desse processo, aliás, que é muito importante, tá? No treinamento aos professores, que também faz parte da orientação, da informação e orientação, a gente passa as mesmas informações que a gente passa para os pais, mas já passando um pouquinho mais sobre as abordagens que deve-se ter dentro de sala de aula, pensando na importância desse desenvolvimento em relação ao aprendizado em si. Mesma coisa, trazendo informações sobre o desenvolvimento, o que seria o normal, o que estaria fora do padrão da faixa etária, para que eles possam também auxiliar na identificação de crianças que estejam precisando de um atendimento específico. Então, esse é o primeiro, vamos dizer, a primeira parte do tripé do projeto, que tem esses três grandes objetivos. Então, a informação e orientação. Pensando nessa parte da informação dos professores, os professores com certeza hoje já pode falar que eles estão mais qualificados e com mais conhecimentos para que eles possam estar passando informações importantes para vocês, enquanto pais, sabendo, inclusive, assim, quais são as competências necessárias para os próximos passos dos filhos de vocês. Então, por exemplo, uma criança com 3 anos, o que ele precisa ter de competência e habilidade para chegar com 4 anos dentro do que é esperado para a idade de 4 anos. Isso, ele já tem total conhecimento e começam a observar alguns alunos que tenham alguma dificuldade em relação a isso. Por quê? Por causa da orientação e treinamento que a gente passou para eles, eles conseguem estar percebendo enquanto estão estimulando. O que é essa estimulação? São atividades que as crianças estão fazendo em sala de aula com os professores orientados para que seja estimulado todos os sentidos em relação à fala. Desenvolver a fala nas crianças de 2 anos, desenvolver a musculatura, fazendo alguns exercícios em atividades dentro da sala de aula, que possa estar desenvolvendo habilidade muscular para que consiga emitir um som, para que consiga emitir um fonema, e com isso, com essas estimulações, com essas atividades, às vezes informalmente, às vezes formalmente em sala de aula, a criança vai estar sim fazendo esses exercícios que vão estar prevenindo futuros problemas. Hoje, se a gente pensar, cada 10 crianças, vamos pensar um exemplo de uma criança de 4 ou 5 anos. Cada 10 crianças de 4 a 5 anos, de uma maneira geral, no Brasil, pelo menos 5 precisam de atendimento fonoaudiológico, por incrível que pareça. Se os 5 vão procurar, os pais vão atrás do atendimento, não necessariamente. Mas se a gente pegar 10 crianças sem nenhuma estimulação, só com o normal que se tem em escola e o normal que se tem em casa, 5 de 10 precisariam ir para a fono, tá? Se a gente faz uma estimulação um pouco mais assertiva, um pouco mais ativa a nível de escola, desses 5, a gente cai aí para pelo menos 3. E é nesse ponto que a gente coloca a prevenção. Se a gente estimular um pouco mais em escolas também, a gente consegue fazer com aquela criança que está um pouquinho atrasada, ela passar por esse processo de atrasado e ficar dentro da faixa etária. Outras crianças, que eu digo de 10, vamos dizer aquelas 3, e aquelas 3, o que a gente faz? Essas 3, elas vão estar sendo estimuladas também, mas a professora orientada e os pais orientados vão acender uma luzinha laranja ali naquelas 3 que ainda continuam com trocas fora da faixa etária, fora do que é esperado na faixa etária. O que a gente faz com essas 3 pessoas, 3 crianças, né? A gente vai ver o que fazer com cada uma delas, com atendimento individualizado, a gente vai ver conversando com as professoras, a gente pode estar tirando dúvida com as professoras, dependendo do caso, eles podem esperar o momento que a gente vai fazer a triagem de fala, que daí nós profissionais vamos realmente, nós mesmos profissionais, fazer a triagem, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre a triagem. Dependendo do caso, se é um caso que precisa de atendimento já,
a escola vai orientar que seja procurada uma fono. Por quê? Porque nesse momento os professores já sabem quem são as crianças que estão com algumas dificuldades maiores e que precisam de um profissional. Então, dependendo do caso, a escola pode estar encaminhando direto para fazer uma avaliação completa com a fonoaudióloga. Mas o que eu falo é assim, que dos 10, os 5 que precisariam dessa avaliação, pelo menos 2, com a estimulação em escola, a gente consegue prevenir que ele não venha precisar desse tratamento, tá? E quando identifica essas 3? Muitas vezes essas 3 crianças, elas são identificadas com algumas alterações, mas quando o pai não tem o conhecimento, ou quando a escola não tem essa atenção ativa, vamos falar assim, ela acaba encaminhando, sugerindo que o pai procure uma fonoaudióloga lá por agosto, setembro. Isso faz com que a criança tenha perdido, entre aspas, tempo para estar melhorando essa alteração que ela tenha e não venha interferir na escola, no desempenho escolar. Então, essa identificação que a gente chama, eu falo sempre, uma intervenção precoce, que de precoce não tem nada, quando a gente demora para identificar, demora para começar o tratamento, quando é o caso de tratamento, ele vira tardio. Então, quando a gente vê em tempo hábil para tratar, tem o apoio dos pais com conhecimento, como hoje vocês já têm, o prognóstico é muito melhor. O que é o prognóstico? É o que a gente espera de um tratamento. Então, quando chega para a gente crianças com troca na fala com 4 anos, é muito mais fácil e rápido para tratar do que quando chega uma criança com 6 anos com troca na fala. Ele já está muito fora do que é esperado para a criança de troca na fala, tá? Aqui um pouquinho da musculatura, que todos os exercícios que qualquer criança possa fazer, seja em casa, seja na escola, seja com a fonoaudióloga, todos esses músculos têm que estar íntegros, com força, com tônus muscular, para poder estar conseguindo falar, inclusive os fonemas mais difíceis, que são o R, que nem eu comentei na outra reunião que a gente teve aqui. Principalmente, lembra aquele R do encontro consonantal. Vidro, preto, branco. Para quem não estava, vou explicar um pouquinho, que o R do encontro consonantal é o último a criança adquirir e conseguir falar, justamente pela complexidade que existe nesse som. Se pararem para pensar, quando a gente vai falar o R, a língua tem que estar com tônus muscular, com força, e todos os outros órgãos da fala. Por isso a dificuldade, por isso ele é o último a ser adquirido. E lembrando, reforçando, que eu acho super importante para quem não estava na outra live, que a criança com 4 anos e 2 meses, ela tem que estar, inclusive, falando o R do encontro consonantal. Se não estiver, já é um sinal de alerta para procurar a fono. Nesse caso, não esperem, tá? Precisa tratar para que a criança chegue com 5 anos com todos os sons íntegros na fala, para que não interfira no desempenho da escrita e no desempenho escolar de uma maneira geral. Falando um pouquinho, então, depois dessa orientação que os professores tiveram. Então, primeiro a gente teve essa conversa com vocês, uma reunião aqui na live com os pais. O segundo momento foi o treinamento com os professores. Depois desse treinamento, os professores começaram a fazer as atividades em sala de aula com as crianças. E agora vocês vão receber esse relatório dessas atividades com o desempenho dos alunos. As professoras estão desenvolvendo esse relatório e vão passar para vocês como foi o desempenho de cada um, individualmente. Vocês vão estar recebendo esse relatório. São 3 relatórios no ano todo, então ele vai ser sequencial. Vocês podem receber um relatório que seu filho tem em alguma atividade pouca dificuldade, ou um desempenho bom, ou um desempenho razoável. Isso não quer dizer nada para se alarmar, mas eles vão estar evoluindo e a gente vai estar observando essa evolução, tá? Se for o caso de encaminhar para a fono, a família vai ser acionada, então o relatório não significa que tenha um item ali com desempenho não 100%, não tão bom, que precise procurar a fono, tá? Às vezes faz parte do momento da criança, até porque, voltando a dar o exemplo da criança de 4, 5 anos, 4 anos e 1 mês e 4 anos e 10 meses faz muita diferença. Então, no segundo relatório, vocês vão receber 3,
No segundo relatório, a gente pode ver uma evolução. E voltando a falar que a palavra evolução, como eu falei também na outra, é super importante, e é isso que a gente vai estar sempre observando. Se for tendo uma evolução, tá tudo bem, não precisa se preocupar, tá bom? Só um pouquinho, deixa eu passar aqui. Então, como que é feita essa identificação? Essa orientação com conhecimento já dos professores e da família, os dois, tanto professores como família, com esse olhar mais atento, vão facilitar essa identificação. Identifica, tô com dúvida, acho que não vou esperar, porque está bem fora, pelo que eu já aprendi na outra reunião, na outra live com a Fono. Pode-se conversar com o professor, o que você está achando? Eu estou achando que está meio fora. O professor complementa isso com você, e se for o caso, ele vai estar orientando para procurar a Fono, tá? Num outro momento, vai ter a triagem escolar, que até por sinal a gente já começou a triagem auditiva, né? Uma parte da triagem, que é a triagem auditiva, a gente já começou. Essa triagem, a escola está dando o espaço, está cedendo o espaço, ela é opcional, a gente faz parte do que a gente já faz, que é a triagem auditiva escolar, feita pela Clínica Detecta. A clínica vai até a escola com a equipe de fonoaudiólogos, realiza essa triagem, entrega o resultado via escola para vocês, pais. Vou explicar um pouquinho melhor sobre isso e qual que é a importância e o objetivo da triagem. A triagem, a gente vai, como o nome já diz, separar a criança que está. Vamos pensar um pouquinho na triagem auditiva primeiro. Então, na triagem auditiva, o que a gente faz? A gente faz a meatoscopia, que é olhar lá dentro no ouvido externo, ver se tem excesso de cera, se tem alguma alteração a nível de ouvido externo. Muitas crianças colocam borracha, feijão, às vezes, acontece. E a gente, olhando, a gente observa e sinaliza isso no resultado também, tá? Mas faz, então, a primeira parte da triagem, que é a meatoscopia, que é para ver se tem alguma alteração do ouvido externo, como cera ou algum objeto estranho que a gente chama. A segunda parte da triagem auditiva é a timpanométrica, que é para ver se tem alguma alteração de ouvido médio, se tem secreção, se tem alguma possibilidade de otite, que a gente vê através de um aparelho computadorizado, não depende da reação da criança, não dói nada, não incomoda, não causa dor nenhuma. A gente coloca a gente chama de uma canetinha no ouvido, com uma borrachinha, e faz uma pressão muito pequena no ouvido e avalia como que está o ouvido médio, avalia como que está o tímpano e atrás do tímpano. Estando normal, tá tudo bem, não tem nenhuma secreção atrás do tímpano, que pode ter sido provocada por uma gripe muito forte, enfim. E a terceiro teste da triagem é a triagem audiométrica. A triagem audiométrica, a gente mede a audição em 3 sons nos 2 ouvidos, para ver se está dentro do padrão da normalidade ou não. É uma triagem audiométrica, não é uma audiometria, tá? Através desses 3 testes, a gente seleciona se a parte de triagem auditiva, o resultado deu normal ou deu alterado. Estando alterado, a gente encaminha para uma avaliação, a gente pede uma avaliação médica, que é o correto. Pode ser pediatra? Pode ser otorrino? Pode. Existe otorrino-pediatra também, que é otorrino-pediatria. Mas, dependendo da idade, a gente orienta até um otorrino, tá? Então, deu alterado, a gente vai fazer o resultado, para vocês vão receber o resultado alterado, e a gente vai ligar para todos os pais que receberem resultado alterado. Mesmo que seja uma alteração bem pequena, a maioria é alteração pequena, já adianto que a maioria é alteração de ouvido médio, de secreção mesmo, que o nariz congestionado, muitas vezes na tuba auditiva, que é a ligação entre o nariz e o ouvido, congestiona o ouvido e fica com a sensação de ouvido tampado, como se a gente estivesse com gripe, só que a criança não sinaliza. E às vezes nem causa dor, ele não vai sinalizar mesmo, e ele fica com aquela perda auditiva, a princípio temporária, sem tratar. Por isso é importante a realização da triagem auditiva anualmente na escola, tá? Então, fiquem sempre atentos. Mas, voltando, dando alterado, a gente entra em contato com os pais. Se a gente não conseguir o contato, a gente passa a mensagem, ficando à disposição ali no WhatsApp para se tiverem alguma dúvida. Aí, depois, em um outro momento, a triagem auditiva aqui no Colégio Santo Ângelo, a gente iniciou em maio,
A gente já fez na sede Ecoville, agora a gente vai fazer no Champanhar, no Anjinho, e depois, na sequência, na sede aqui do Barigui, tá? Acabando a triagem auditiva, a gente vai oferecer também de forma opcional a triagem de fala, tá? A triagem auditiva foi a partir de completarem 3 anos agora em 2024, nesse ano, porque tem parte do teste que depende da criança, por isso que a gente faz a partir de completando 3 anos em 2024, tá? Então, ainda vocês estão para receber o resultado, o Ecoville vai receber depois de amanhã o resultado. Junto com o resultado, a escola recebe um relatório também de como foi a triagem auditiva em cada sede. Acabando a triagem auditiva, a gente inicia provavelmente em junho, meados de junho, a triagem de fala em cada sede. A triagem de fala vai ser realizada a partir de que completa 3 anos em 2024. Aí a gente vai avaliar também de forma opcional, o pai que tem interesse, ele faz o pagamento, manda o comprovante, como está no informativo que vocês receberam na auditiva, é a mesma coisa da fala. Tem interesse, preenche o questionário, manda o comprovante para a clínica, essa parte de triagem é direto para a clínica. A escola, como eu falei, ela está facilitando para que não precisem ir até o local, tá? Por isso a gente chama de triagem escolar. E depois, num outro momento, no segundo semestre, a gente vai fazer a triagem de processamento auditivo, que eu vou explicar um pouquinho para vocês como que vai ser na sequência. Então, assim, são 3 etapas do projeto. Agora, nesse momento, conversando com vocês, a gente está iniciando a segunda etapa, que é passar de novo orientações para os pais, depois nós vamos ter novos treinamentos para os professores, novas estimulações e outras atividades vão ser feitas através do professor, sempre focando na evolução da criança, tá? Nessa evolução. Não estar 100% no primeiro trimestre não significa nada que precise já procurar, a não ser o que vai ser sinalizado pela escola ou que a triagem sinalize que precisa, tá? Então, a gente está nessa assessoria profissional à disposição da escola e, com certeza, esse acompanhamento de vocês, pais, a escola tendo um acompanhamento ativo em relação à fonoaudiologia, como vem fazendo normalmente agora nesse projeto. A gente assessorando profissionalmente, vocês podem com certeza ter uma segurança e a criança em si está segura em relação a estar dentro do que se espera para que ela possa dar o próximo passo. Então, assim, quando a gente fala o próximo passo, sempre ela estar apta para falar todos os fonemas ou ela estar apta para fazer esses fonemas virarem grafemas na escrita, aprender a escrever e lembrando que tem muita relação, qualquer alteração de fala em relação à dificuldade de aprendizagem de uma maneira geral. O início do escolar da criança, a idade do início escolar, faz com que ela seja muito estimulada e melhor estimulada em escola, e o início da fala dela vai traçar os próximos passos que ela vai ter. Se demorar, se tiver um atraso de fala, vai ter troca por mais tempo, vai ter um pouquinho de dificuldade na escrita, sim. Então, tudo que a gente puder, eu prefiro, e sempre falo, tratar a fala do que tratar uma escrita lá na frente, porque a fala veio atrasada, tá? Então, fiquem atentos. Um fator importante para a gente considerar, eu estou vendo aqui o tempo, Siona, se consegue, quanto tempo a gente já está aqui para eu não passar? Que não Excelente, Cris. Estamos 19h29. Você tem mais meia hora. Foi-se metade do seu tempo já, tá bom? Mas você está indo bem. Então tá, só para eu seguir aqui de uma maneira que eu não passe, porque eu não quero tentar não correr na sequência ali, porque da outra vez a gente acabou correndo um pouquinho, lembra? No finalzinho ali. E quero que tenha espaço para vocês tirarem dúvidas, às vezes a dúvida de um pai é a dúvida de outros, então fique bem à vontade de perguntar também, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre a pandemia. Quando a gente fala ali que 10 crianças, de 10 crianças, 5 precisam de fonoaudiólogo, posso dizer para vocês que antes não eram 5. Hoje são 5 a 6.
por incrível que pareça. Antigamente era 3, então vamos dizer 30% das crianças precisavam de uma fono, de um profissional para dar um empurrãozinho, por vários motivos. Hoje em dia nós trabalhamos muito mais, as crianças acabam ficando muito antes de entrar na escola com os avós ou com uma cuidadora, que se estimula menos do que na nossa época, que a gente ficava com mais pessoas em casa, tendo experiências auditivas para poder aprender a falar. Então, 30% naquela época, vamos dizer aí há 5 anos atrás, a gente notava que precisava de uma ajuda profissional, mesmo que seja só por orientação. Hoje, com a pandemia, a gente vem percebendo um crescimento assim muito grande. Parece que a pandemia está lá atrás, já passou faz bastante tempo, mas não. Ela passou já há algum tempo, a gente esquece tudo que a gente viveu, né? Essa é a verdade. Aquela coisa de ficar dentro de casa. Se a gente for lembrar um pouquinho agora como foi, como que era, imaginar as crianças, os filhos de vocês hoje, com 6, 7 anos, qual era o dia a dia deles, como foi o ano, como foi o mês, como eram as semanas. Pode reparar que é 100% diferente do que está sendo hoje. Então, assim, estimulação 100% diferente. Não adianta a gente falar que em casa, mesmo com aula online, a gente tinha estimulação, porque não tinha uma partezinha importantíssima, que é a socialização. A conversa, a troca, o dia a dia com o amigo da escola, com a professora, com a brincadeira, ela 100% maior a estimulação do que estar dentro de casa numa aula online sem poder brincar literalmente com os amigos, sem poder se socializar num clube, numa praça, em qualquer outro lugar. Hoje, o que a gente vê, sim, é um reflexo da pandemia e ele vai por um longo espaço de tempo ainda pela frente. Então, assim, esse acompanhamento que a gente fala dos professores e dos pais, ele é primordial, ele não é, importante. Sem ele, a gente não vai conseguir suprir o que a pandemia gerou, que é o atraso de desenvolvimento da fala, o atraso de desenvolvimento da escrita. Então, a gente está sempre, nos últimos anos, correndo contra o tempo. A quantidade de crianças, a estimulação que a criança teve só com a mãe, é uma estimulação muito pequena. Nem os avós muitas vezes puderam encontrar, e durante um espaço de tempo muito grande. Acho que hoje eu paro para pensar, eu falo que eu não sei como a gente conseguiu viver tudo que a gente viveu, né? Eu acho que todo mundo pensa assim também. Então, assim, as dificuldades fonoaudiológicas que a gente vê, de uma maneira geral, só para pegar um pouquinho, para contextualizar isso, que do atraso da fala vão surgir as trocas. Das trocas, quando eu digo troca, eu estou falando assim, a criança que fala girafa, ela vai falar girafa. A distorção é a criança que está tentando, ela está percebendo que ela está falando errado e ela vai falar girafa, que ela quer falar o girafa, mas ainda não sai. Aí vai vindo esse distúrbio articulatório que vai causar dificuldade numa escrita com toda certeza. Nossa, olha eu trocando a escrita aqui, escrevi torca em vez de trocas na escrita. Isso é correr para digitar, lá em cima também escrevi errado. Mas as trocas, os atrasos causam as trocas na fala e que causam sim as trocas na escrita. Isso é uma evolução da dificuldade, vamos falar assim. É a forma natural quando não tem a intervenção, tá? Um outro aspecto importante é a interposição lingual, que eu falei pouco da outra vez, eu acho importante falar. A criança que fala assim, às vezes, você, essa língua para frente, ela vai trazer problema ortodôntico. Na leitura, pode trazer dificuldade quando a criança quer ler, está percebendo que alguma criança vai dar risada, ela vai ficar um pouco mais tímida. Esse aspecto emocional dos problemas fonoaudiológicos, a gente também tem que levar em consideração. Não espere passar. A interposição lingual não tem idade. Se vocês verem que os filhos de vocês têm essa interposição lingual e comparem mesmo, comparem com o amiguinho, ela está empurrando a língua para frente, não esperem. Isso é muito mais difícil tratar depois, depois que passa seus 4, 5 anos, fica mais
fixado essa dificuldade, é mais difícil para a língua voltar a ter tônus e aprender a falar. Outro termo importante do que a gente também vai observar na triagem de fala lá para frente, quando a gente fala, é de uma maneira geral, atraso, troca, distorção, a interposição lingual a gente também vai avaliar na parte de triagem escolar de fala, a disfonia, que é a rouquidão. Muitas crianças a gente às vezes acha bonitinho e na triagem a gente vai solicitar para a professora colocar para a gente, ou até para os pais, quando preencherem o questionário, colocar que existe a rouquidão, que ela é contínua, porque no momento que a gente está triando, a gente vai observar e a gente vai precisar saber se aquele momento ele está rouco ou ele sempre tem aquela voz. A gente vai ver e vai avaliar e vai questionar para daí considerar como uma rouquidão natural ou como uma rouquidão que precisa de acompanhamento. O que causa a rouquidão? Até vou fazer um parêntese aqui. Às vezes um nódulo na corda vocal, um calo que precisa de tratamento para o calo sair. Senão o calo fica maior, piora e chega a dar uma afonia, uma dificuldade de fala mesmo, tá? Outro aspecto que eu falei um pouquinho e que a gente vai estar avaliando na parte de triagem de fala também é a gagueira. A gagueira, que também é conhecida como dispemia, ela é natural na fase dos 2 anos de idade, que eu comentei um pouquinho também na outra live com vocês. O que não é natural é ela permanecer depois de 2 anos e meio. 2 anos a criança quer falar, fala com troca, é natural, e ela fica gaguejando. Se a gente for querer completar a fala, se a gente for querer interromper, não ter paciência para esperar, muita chance dessa gagueira virar patológica e precisar de tratamento. Então, cuide como lidar com a gagueira. Esse é um outro aspecto que no questionário da triagem de fala, por favor, coloquem. Por quê? Porque a gagueira, às vezes, quando a criança se sente avaliada, ela presta atenção e ela fala devagar e não fala muito com a gente para não gaguejar. Às vezes a gente não consegue observar numa triagem se o pai não sinalizar. Se o pai sinalizar no questionário e a professora também poder sinalizar para nós, a gente vai proporcionar uma conversa espontânea para ver se a criança tem a gagueira. Então a gente vai tentar fazer isso, aquilo acontecer para a gente observar se está dentro do padrão normal ou não, tá? Então sempre fiquem atentos aos questionários quando a gente mandar para vocês. Atentos no aplicativo ali, quando chegar esse informativo, dentro desse informativo vai ter o questionário, tá? Cris, e Pois a Jéssica fez uma pergunta no chat. Ela fala assim: meu filho tem 4 anos e 10 meses e fez cirurgia de adenoide, amígdala e colocou tubinhos de ventilação nos 2 ouvidos. E ela pergunta se isso pode causar algum dano fonoaudiológico. o fato Oi, Jéssica, antes de mais nada, tudo bem? Então, assim, o fato dele ter precisado colocar o tubo de ventilação já indica que ele teve uma otite secretora e tinha secreção atrás do tímpano. Ele fez adenoide também, né? Isso, né, Siona? A cirurgia de adenoide também. Adenoide e amígdala. Então, até para orientar um pouquinho mais. Ele fez 3 cirurgias. O tubo de ventilação, provavelmente porque ele tinha secreção atrás do tímpano. Com essa secreção, ele ficou provavelmente com uma perda auditiva, mesmo que leve por algum tempo. Até aí, tudo bem. Colocou o tubo de ventilação, o tubo vai drenar e essa secreção vai sair e ele vai ficar provavelmente com uma chance muito pequena de ter uma recidiva, de ter uma piora em relação a isso. É muito bom quando o médico precisa e indica colocar o tubo. É uma cirurgia relativamente simples. Cirurgia com filho é cirurgia com filho, né? Eu sei que não é fácil, mas já para tranquilizar quem outros pais que possam vir a precisar, é uma cirurgia até que tranquila, tá? A adenoide é uma carne esponjosa, que nem a gente fala, mas assim, que fica numa região entre nariz e ouvido, didaticamente falando aqui, que faz com que diminua a passagem de ar pelo nariz e a criança abra a boca para respirar. O fato de precisar de ter uma hipertrofia, de ter uma adenoide grande, faz com que a gente já consiga saber que ele precisava muitas vezes respirar pela boca. O respirar pela boca faz com que a gente tenha uma hipotonia de lábio e às vezes até de língua, porque a criança fica muito tempo assim. Essa
situação, vamos dizer, de respiração bucal, pode sim causar uma alteração fonoaudiológica na fala, tá? Então tem que ficar atento. E a amígdala, o fato de tirar, sinceramente, fica mais tranquilo de não ter mais amidalite, só que tem que cuidar com faringite, porque às vezes não tem inflamação na amígdala, mas tem na faringe, que é logo ali embaixo, tá? Então, assim, precisar fazer a cirurgia pode causar problema fonoaudiológico? Não. O fato dele ter precisado e as ocorrências que fazem ele precisar é que pode, a respiração bucal e a secreção atrás do tímpano, que às vezes causa um pouquinho de perda auditiva temporária. Mas normalmente depois da cirurgia a criança já não tem mais a secreção e melhora. Depois que tirou a adenoide, observe que ele tem que respirar pelo nariz. Não tem nada que obstrua ali, então ele tem que respirar pelo nariz. A respiração pelo nariz é a correta, é a normal, e não pela boca. Só que mesmo depois da cirurgia, ele pode estar acostumado a respirar pela boca. Então, sinaliza sempre para ele fechar a boquinha e ver se não está com muita flacidez. Se tiver, precisa fazer um pouco de exercício fonoaudiológico, sim. Nesses casos, quando não tem muita flacidez, as próprias atividades que estão sendo feitas aqui no Colégio Santo Ângelo vai fazer com que ele consiga estimular aquilo para voltar a fechar e respirar pelo nariz, tá? Esses exercícios, eles estão dando tônus, eles estão dando essas atividades em sala de aula, eles estão dando tônus e força muscular nesses órgãos fonoarticulatórios, facilitando a respiração nasal e a boquinha estar fechada, tá? Qualquer dúvida, continua à disposição. Tem mais uma pergunta da Rebeca. Ela diz que o filho tem 2 anos e não fala nada. Irá fazer a cirurgia no próximo mês. Após cirurgia, é notável a melhora na fala? Ele vai fazer, será que a cirurgia de tubinho de ventilação? Ela não explicou Pro qual cirurgia é, que ele fará no mês que vem. provável ou de adenoide ou de tubinho de ventilação. Não vai observar na hora. O que vai observar na hora é que ele pode, depois da cirurgia de adenoide, já estar podendo respirar pelo nariz e mantendo a boquinha mais fechada. Ele deve ter, depende muito da idade exata, por exemplo, 2 anos e 1 mês ou 2 anos e 11 meses. Ele não estar falando nada, nenhum som com significado, ele está com um pouquinho de atraso. Não que precise de fonoaudiólogo, mas precisa de um pouquinho mais de estimulação. Na escola vai estar sendo trabalhado isso também, mas em casa também, para que ele comece a falar com a Rebeca, né? A Rebeca é a mãe, né? A Rebeca é a mãe e E a sim, criança. ele fará as 2 cirurgias, adenoide e tubo. Então, com adenoide vai fazer com que ele volte a respirar pelo nariz e não pela boca, isso é super bom para o desenvolvimento da fala, e o tubinho de ventilação faz com que a audição dele fique 100% íntegra, tendo experiência auditiva para aprender a falar, mas não vai ser tão rápido que ele passe a falar. Talvez aí você tenha que observar sutilmente alguma evolução, mas tem que, na cabeça, certeza que assim, em 6 meses ele tem que estar falando pelo menos 6, 7 palavras com significado, tá? As palavras que eu digo pode ser monossílabas, mas ele tem que estar emitindo som. Começa a estimular mais e mais para ele estar emitindo som, seja monossílaba ou dissílaba. Quando pedir qualquer coisa, não dá só quando ele aponta, estimular, não dá até que ele imita qualquer tipo de som e ele vê que o som que ele emite na fala vai trazer consequência que ele quer. Por exemplo, pedir uma água, enfim. Então, não é de uma hora para outra, respondendo a tua pergunta, devagarzinho, mas 6 meses pelo menos você tem que notar a evolução, tá? Certo, certo, Cris. E a Rafaela também está participando. E ela pergunta se a filha dela, que tem 3 anos e 4 meses, ela entrou na escola, Cris, e depois que ela entrou na escola, começou a enrolar a língua e colocá-la para fora ao pronunciar algumas palavras. E ela ainda não fala o LH e o R do encontro consonantal. E ela quer saber se isso é normal. Sim, com 3 anos e 4 meses, primeira pergunta ali, o R é normal. Sempre
pode ter a troca com 3 anos e 4 meses, ou não conseguir falar, ou até a omissão. Então, por exemplo, falar a palavra vidro, falar vido, essa é a omissão do R. É normal. E assim, o que precisa ser feito em relação a isso? Como que ela vai chegar com 4 anos falando bem? Com o modelo correto em casa. E não precisa ter correção, porque ela não está errada com 3 anos e 4 meses de falar, mas ter o modelo correto. Então, chegar e falar, se ela te falar uma frase, repetir isso muito bem, isso mesmo, vidro. E ela tem que ter o som da forma correta para que ela tenha condições de aprender a chegar com 4 anos e falar bem. Então, ela está dentro do esperado, da linguagem em si, em função vamos falar, das trocas dos fonemas. O que tem que ser observado aí, que parece pouco importante, mas não é o que a gente chama de sigmatismo, que é a interposição lingual que provavelmente ela tenha. Ela está enrolando desde que ela entrou na escola, mas assim, às vezes ela está com tanta vontade de falar, que ela tá vindo essa estimulação de fala, está vindo essa estimulação auditiva, a escola proporciona isso, que ela não está conseguindo ter força, tônus muscular, para falar sem empurrar a língua para frente. Então, isso é o caso da gente poder observar. Se você perceber que a língua está indo muito para frente em todos os sons, observa agora nas próximas 3 semanas, e se você perceber que está empurrando o dente, você vê a língua, se você estiver vendo a língua entre os dentes assim, ela falando, empurrando, ou para frente, ou na lateral, que a gente chama de ceceio lateral, é importante fazer uma avaliação e começar a fazer alguns exercícios mais incisivos, vamos falar assim, com uma profissional, para a língua ficar com mais força para não empurrar para frente. É cedo, 3 anos e meio? Não necessariamente. Vamos esperar aí mais 3 semanas, 1 mês no máximo, e daí já começar a pensar em ver se é o caso de tratar se continuar. Por quê? Ah, mas ela pode falar, ter troca na fala até os 4 anos. Pode, mas ela está empurrando o dente. E isso também não vai ser bom lá para frente. Se ela tiver uma queda de dente, por exemplo, com 5 anos, ela vai ter mais espaço para a língua aí. Então, se a gente tiver conseguido colocar força nessa língua, para ela parar de empurrar o dente antes, ela não vai ter outros problemas futuros. Então, a troca nessa idade está ok. O que não está, um pouquinho essa língua um pouquinho para frente. Observe mais 3 meses, 3 semanas a 4 semanas, e qualquer coisa, faça uma avaliação. Reforço, avaliação de fono, ou até esperar, dependendo, agora pensando bem, a triagem de fala já vai ser em junho, no teu caso dá para esperar a própria triagem de fala que a gente vai fazer aqui na escola. Se a gente observar, a gente vai te sinalizar que ela precisa de uma avaliação completa e tratamento. Se a gente mandar que deu normal, é porque está dentro do normal, essa linguinha um pouco para frente. Tá? Excelente, excelente, Cris. E a Isabela, ela diz que a filha dela está no 1º ano do fundamental, tem 6 anos, e ainda confunde alguns fonemas, e isso atrapalha na escrita. Até quando ela pode esperar? E já tenho que procurar atendimento individualizado? O que você tem a dizer? Como a gente não sabe quais são as trocas na pergunta necessariamente, e se elas têm vários fatores ali, que até a gente orientou as professoras nessa identificação e é legal passar isso para os pais também. Então, assim, ela tem 6 anos, ela tem troca na escrita. Por exemplo, alguns questionamentos que a gente faz numa anamnese, que é numa conversa inicial, quando a gente faz uma avaliação de fonoaudiologia completa com os pais juntos, né? Então, primeira pergunta, essas trocas são sempre as mesmas? Sempre ela troca na escrita? Se sempre troca, é uma troca sistemática. Se às vezes ela troca, às vezes não, é uma troca assistemática. Qual que é a importância disso? Que ela está num processo de evolução. Agora, se ela sempre troca e nunca ela faz certo, ela está meio paradinha ali, tem que dar um empurrãozinho profissional ali para dar uma melhorada. E qual a idade exata? 6 anos e quantos meses? Se ela tiver já perto dos 7 anos, seria o caso de procurar um atendimento. E mais um fator que tem que pensar, se essas trocas são geralmente em grafemas auditivamente semelhantes.
Por exemplo, PB, FV, TD. Se essas trocas na escrita são auditivamente semelhantes, pode ter algumas outras alterações que a gente pode avaliar melhor em clínica, profissionalmente falando. Mas converse também com a professora. Essas perguntas que eu estou fazendo, se é sistemático ou assistemático, quais trocas são, se é sempre ou não, na conversa com a professora, ela já vai poder te orientar e ela pode colocar assim, não, realmente está um pouquinho fora do que a gente observa para a idade, mas então acho melhor procurar uma fono. Ou, não, vamos esperar um pouquinho que eu estou percebendo que ela está evoluindo. Essas professoras do Santo Anjo podem considerar que elas estão aptas para poder te responder, mas já pense e conversar com os professores já perguntando se é sempre ou não, quais tipos de troca estão tendo e já vendo se a professora está sentindo evolução ou não. Através dessas 3 respostas, você vai esclarecer melhor. Tá bom, Cris, eu estou com bastante perguntas aí. Manda bala, Então, manda bala. isso, e nós temos só 9 minutinhos, então vamos tentar responder o máximo possível. Meu filho tem 4 anos e 3 meses, com episódios de gagueira, 4 anos e 3 meses. A família achou que melhorou, porém, há aproximadamente 55 dias, aumentaram muito esses episódios e houve uma regressão severa da gagueira. Isso é possível? É possível e geralmente então, assim, ele já tem entre aspas, uma propensão a ter a gagueira. Então, já quando ele está nervoso, provavelmente ele tem episódios de gagueira maior. Pode ter acontecido alguma coisa, alguma situação que ele tenha se sentido inseguro ou emocionalmente abalado. A gente acha que é só adulto que tem isso, mas não é. As crianças emocionalmente são frágeis também. Então, assim, eu orientaria a tratar. Porque senão ele vai ficar, agora ele está com uma regressão, daí ele dá uma melhorada, daí ele volta a piorar, daí ele dá uma melhorada. É bom fazer uma avaliação para ver se é só na conversa espontânea, se é sempre, essa regressão é o tempo inteiro, em casa, em escola, em qualquer ambiente, ou em ambientes que ele se sente mais inseguro. Ele já passou da fase de gagueira que a gente chama normal para a idade, já é patológica, já dá para se dizer que é patológico, por isso eu sugeria atendimento nesse caso. Certo, Cris, posso colocar o teu telefone no chat para os pais Pode. que... Tá, eu tenho a pergunta aqui sobre troca de DR, né? Então, eu tenho aqui o seguinte: a Isabela diz que a filha de 4 anos tem falado igual o Cebolinha, trocando o R pelo L. E a Larissa disse que o filho acabou de fazer 5 anos e também troca o R para algumas palavras, tipo girafa, em compensação, padaria fala certinho. Então, aqui a gente tem 2 perguntas, uma da Isabela, da filha de 4 anos que está trocando, e outra da Larissa, com o filho de 5 anos que não troca para todas as palavras. Tá, eu vou falar um pouquinho primeiro para a Larissa. Larissa, 5 anos, eu já, mesmo que não seja sempre, não seja em todas as palavras, eu procuraria um atendimento, tá? Porque 5 anos está muito próximo ali do desenvolvimento de escrita, fica muito difícil ele não ter a fala 100% íntegra e ter que escrever, e ter que linkar esse som, que é o fonema, com o grafema na hora de escrever, na hora de ler. 5 anos eu já, mesmo que não são em todas as palavras, eu procuraria atendimento. Já a Isabela, com 4 anos, eu colocaria uma data limite para essa troca para 4 anos e meio. Não faz frio? Tem alguém com o microfone ligado, né? Agora voltou. 4 anos e meio, se ele já passou disso, procurar atendimento. Se não, até os 4 anos e meio, vá observando. E a escola deve estar observando também e fazendo esses exercícios, às vezes ele dá uma evoluidinha ali, porque ele ainda tem 4 anos. Mas o deadline ali seria 4 anos e meio para poder procurar um atendimento profissional, tá? Tem mais alguma?
Tem sim, Cris. A Suelen, ela escreve que o filho de 4 anos fez cirurgia de frenotomia lingual início de fevereiro e está desde então fazendo acompanhamento com a fono. Ela me passou que o meu filho começou a jogar a língua para frente nas palavras. Isso é processo passageiro até fortalecimento da língua ou não? É um processo que a fonoaudióloga vai poder, entre aspas, eliminar. É um processo que pode acontecer depois da cirurgia e a fonoaudióloga tende a fazer exercícios para a musculatura da língua ficar firme e forte para não ir para frente. Mas é passageiro. Mas Tá. não tire, espere a alta da fono, porque a fono só vai dar alta quando tiver certeza que já está com força muscular para não ir para frente depois em outros momentos, às vezes daqui a 1 ano volta, então Tá. espera alta. E a troca de T por D, Cris, como em tudo bem, ao invés de tudo bem, entende? A criança fala tudo bem ao invés de tudo bem. Criança com 5 anos e 2 meses, o que você aconselha? Com certeza atendimento de fono, tá? Às vezes não é no R, e é raro, mas às vezes tem em outros sons. E esse TD, inclusive, a gente não pode predizer um problema, né? Mas assim, essa troca com 5 anos não tratada é exatamente o exemplo que a gente tem em clínica, não estou falando necessariamente que vai acontecer com seu filho, mas é assim, a cada 10, 9 que tem troca no TD, na fala, vai trocar na escrita e sempre fica com aquela dificuldade no dia a dia. Às vezes, com 10 anos, a gente vê mãe que fala assim, ele trocava na fala e depois ele trocou na escrita. Até hoje, às vezes, ele troca na escrita. Então, faça o atendimento que é super importante para ele não ter problema na escrita. É o caso de atendimento, sim, já tem 5 anos. Legal, Cris. E tem uma mãe querendo saber como funcionará o feedback do exame realizado. Essa é a dúvida. Tá, na triagem auditiva, que você diz, provavelmente ela deve estar perguntando, né? Isso. Os pais vão receber o resultado da triagem impresso, a gente vai entregar aqui para a escola, já separado por sala, por série, né? E aí vai entregar pessoalmente, a escola vai entregar não sei se tem um espaço, uma via, uma agenda, né? Hoje em dia não existe mais agenda, só aplicativo, né? Mas a gente entrega para a escola e a escola vai entregar para vocês, individualizado, o resultado de todo mundo que fez a triagem, que optou por fazer, e as alteradas a gente entra em contato com os pais. A gente vai fazer 2 ligações, se a gente não conseguir contato, a gente passa um WhatsApp se colocando à disposição para esclarecer dúvida para quem tiver. Bom, né, Cris, que o exame que der alterado, as famílias podem ficar tranquilas que a clínica entrará em contato. E você Isso, até sabe, aproveitando, a triagem auditiva alterada, o termo alterado é um termo que a gente tem que colocar, porque não está normal. Só lembre que muitos é secreção do nariz que congestiona o ouvido. Não necessariamente seja, nossa, meu filho deu triagem auditiva alterada, está com perda auditiva. Às vezes nem chega a dar alteração na triagem audiométrica, mas a timpanométrica nos sinaliza que tem alguma alteração ali de secreção que é importante tratar, descongestionar para ficar tudo 100%, tá? entendi, e a mãe ainda faz uma pergunta se deve fazer bera. O BERA só é realizado, o BERA, vou explicar um pouquinho o que é a mesma coisa que PEAT, que é potencial evocado auditivo de tronco encefálico. O BERA só é realizado geralmente até 3 anos, quando a criança não consegue realizar uma audiometria. É um exame computadorizado que mede a audição dos 2 lados, quando a gente tem chance de ter perda auditiva, porque o BERA, a criança toma um xaropinho para dormir, para ficar quietinha, querendo ou não, é uma sedação. A gente indica em todos os casos que a gente tem suspeita de perda auditiva, maior, assim, uma suspeita importante, vamos falar assim. E quando dá uma perda auditiva, alguma outra alteração. Mas não é o caso na maioria das vezes. Cris, você acredita que o tempo não está a nosso favor? Não, já está acabando, né? Você acredita, mas realmente é muito conteúdo, muita É, coisa, né, Cris? mas não tem importância. E se tiver que acabar, quantos minutos a gente tem? 1.
Ave Maria. Tem mais perguntas? Bom, eu não vou nem me prolongar, senão acaba caindo a live no final, né? Mas assim, o que eu queria passar para vocês, que daí tem depois da triagem de fala, tem a triagem do processamento auditivo central, que a gente chama também de PAC, muitas mães conhecem como PAC. Só para reforçar para vocês o que é. Não, a criança tem audição normal, mas demora para processar a informação auditiva. Na próxima etapa, no próximo encontro, a gente fala um pouquinho mais sobre processamento, porque eu senti nas mensagens no WhatsApp da clínica e as dúvidas em relação a isso com os pais, a procura de saber o que é bem grande, então eu acho importante a gente retomar numa terceira etapa nessa reunião, nessa live próxima, a gente fala um pouquinho mais sobre processamento auditivo. Quem tiver interesse, fique ligado na próxima também. Obrigada. Cris, você é uma profissional com muita experiência, muito conhecimento, ensina muito, passa muita segurança. Eu agradeço muito essa parceria com o colégio, tem realmente feito a diferença para os professores, para as famílias. É realmente uma honra essa parceria com você. Muito obrigada de verdade. Imagina, para mim é uma honra estar aqui, falo feliz que estou fazendo parte desse projeto, muito feliz de verdade de ver o progresso, de ver os resultados, gratificante, muito gratificante para mim estar fazendo parte. Muito obrigada. Muito obrigada. E os pais que desejarem conversar mais com a Cris, o telefone da clínica está no chat. Ela é uma pessoa muito disponível, também é mãe, compreende as preocupações das famílias. Então, fiquem bem à vontade, é uma profissional fantástica. Uma ótima noite. Obrigada, Cris, pela tua disponibilidade, por tantos ensinamentos. Obrigada, equipe Santo Anjo, sempre tão disponível, equipe de marketing, José, que deu todo o suporte, a Aline, e uma excelente noite a todas as famílias Santo Anjo. Um grande abraço. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.